viver para a missão é a coisa muito nobre. A entrar em contato com o que está recalcado e que é desagradável em nós. Eu sinto gosto em gastar a minha vida. A nos desprender de nós mesmos para algo ou alguém maior que nós que vem após. O que é devido, o que é justo, o que é vontade de Deus, tem a ver também com a sua missão, né? Em nome da verdade ou em nome da sua palavra, prefere morrer, atrair a sua própria palavra. Olá, esse é o Cruz e Divã. Estamos aqui mais uma vez, eu e o Dr. Jefferson, e hoje nós queremos tratar de um personagem que tem importância grande para esse período nosso que nos preparamos para o Natal. É a figura de João Batista. O seu nome já sinaliza algo da sua missão, João, o Batizador, o Baptistes. E esse personagem, Dr. Jefferson, vamos ver onde a gente chega com ele, né? Dr. Jefferson, tudo bem com você? Tudo bem, Dom Tássio. Mais uma vez, estamos aqui para o programa Cruz e Divã e hoje com esse personagem tão emblemático, né? Essa trama simbólica que o produziu como precursor. Perfeito, Dr. Jefferson. E quando eu penso João Batista, é sempre aquele touco, sabe? aquele homem ali no deserto, né? Mas vamos ver, né? Todas as pessoas, a gente não fazer como julgar previamente, né? Há uma interioridade, essas pessoas têm uma história. E o nosso personagem, ele começa a história dele, ela começa antes, né? Os seus pais, diz a narrativa do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, eles eram já de idade avançada, não tinham filhos, e um adicional é que Isabel, a sua mãe, era estéril, né? Então é filho único, já tem um fator aí. E ele nasce, do seu nascimento, e Zacarias está no templo e é anunciado, um anjo vem e diz, olha, você vai ser pai, Isabel vai ter um filho. Zacarias não acredita, a ele é dado uma mudez, né? Então esse é um tempo que ele fica ali, o seu filho vai ser o homem da palavra, né, que vai proclamar, e ele experimenta esse momento. E fato é que este menino nasce, Dr. Jefferson, com algumas indicações já. Digo, ele vem já com uma receita de fábrica. e os elementos dados ali em torno da figura de João Batista se refaz aquela figura daqueles que se consagravam. É uma figura chamada do Nazir. O Nazirato era uma consagração que poderia ser circunstancial, por um período de tempo, ou poderia ser também pela vida, como foi Sansão, é o típico. E quais eram as exigências dadas aos pais? Então, esse menino não iria poder tomar bebida alcoólica alguma. Aliás, o livro dos Números, capítulo 6, do versículo 1 ao 21, descreve longamente todas as exigências. Mas, de qualquer maneira, sobre ele pesava já algumas exigências, renúncias que ele deveria fazer ligadas já a esta vocação. E esta vocação, né, como você já sinalizou, tinha a ver com aquele que deveria vir, né? Essa missão de alguém que vai preparar, né? Alguém que tem uma missão ali de ficar atrás das câmeras, como os nossos aqui, né? Para mostrar aquele que deveria chegar, que é Jesus. Tá bem, vamos ficar nesse quadro que pintamos aqui. Nós estamos ali, como a Virgem Maria vem visitar Isabel em Ain Karim, né? Então é na região da Judéia, estamos na região montanhosa. Então esse é o ambiente, né? Onde esse menino nasce, com esses pais e com esse horizonte de vida e de missão. O que a psicanálise teria já a nos dar como elementos para entrarmos dentro dessa psique desse personagem, Dr. Jefferson? Olha, Dom Tássio, diante da sua contextualização, já podemos perceber que se trata de uma criança escolhida. Há um investimento nessa criança. E essa anunciação angelical
faz com que entendamos, do ponto de vista psicanalítico, que existe aí uma inscrição primária. O que seria isso? Uma inscrição primária para a psicanálise. Um sujeito que antes mesmo de nascer já tinha uma nomeação, ou seja, antes mesmo dele ter esse eu formado, ele já tinha aí uma responsabilidade, já nasceu com uma profecia, para cumprir uma profecia. Então se trata de uma inscrição primária, ou seja, um eu que já tem uma estrutura, que já se espera algo dele, e uma vez que ele já tem essa estrutura, essa nomeação, pode pressupor que ele nasceu para ser para o outro. Você falando assim, a gente vê os horizontes também das nossas vidas, né? Das expectativas dos pais, né? Que criam este horizonte para os seus filhos. E o nosso personagem realmente não é diferente. É verdade. Eu fico pensando, filho de anciãos, já tem um toque aí, né? Ou seja, no tempo que deveriam ser avós, são pais. Esse é um aspecto. Depois, não basta, porque não é que ele não tem outros irmãos. Ele é filho único, já nasce. E depois, todos esses elementos que nós falávamos do nazirato, que tem sempre a ver com um aspecto ascético, né? Ou seja, é sempre uma exigência, é sempre algum tipo de falta que já é, digamos, imposto a ele, né? E que depois ele terá que fazer suas escolhas, entrar neste horizonte, acolher. Os textos não falam de nenhuma revolta dele, do tipo, não, hoje eu vou beber, hoje eu vou comer isso que não podia. Sim. Não percebemos, né? Então, o nosso personagem, ele parece que se adequa bem a essas expectativas, né? Ele entra bem dentro deste horizonte destes pais, né, que estão ali, mas certamente o que nós temos aqui, como você dizia, é alguém que não podemos nunca perder de vista. Há uma vontade de Deus, há um projeto de Deus. Quando ele vai ser batizado, que ele fala para Jesus assim, eu que deveria ser batizado. Aí Jesus diz para ele, nós dois temos que cumprir a justiça. O que é isso? Quer dizer, ou seja, há um projeto de Deus sobre nossas vidas. Então, isso que você dizia, né? Há um projeto de Deus, há uma vocação, há um chamado, há uma missão, né? Sobre isso nós vamos também falar um pouquinho mais adiante. E é interessante, Dr. Tássio, quando o senhor sinaliza isso, porque isso me faz pensar na expectativa parental. Então, as nossas famílias, em geral, passam por isso. Eu quero um menino, eu quero uma menina. Aí, quando cresce, quando nasce, vai casar com fulana, vai casar com ciclano. Quer dizer, é como se essa criança, esse bebê, tivesse que cumprir uma expectativa da família. Então, em nenhum momento se respeita a subjetividade desse ser. Alguma expectativa, doutor Jefferson, me ajude aí a entender também. É Sim. impossível não tê-la, eu Verdade. penso. Né? Sim. Até eu penso, quando eu era formador no seminário e vi alguns jovens, eu falava, esse jovem vai ter que estudar a Bíblia, esse jovem vai ter que fazer filosofia. Né? Sim, só sim. para dizer, há sempre o sonho colocado sobre outro, né? Sobretudo quando é mais jovem. Né? Sim. E esse é o intuito, ou seja, isso acontece, né? Acontece. Então, como isso pode ser dosado naquele ponto adequado, de maneira que tem uma palavra de Paulo que eu gosto na carta aos Efésios, que Paulo, parece no capítulo 6, ele fala, pais, não intimideis os vossos filhos. Né? Filhos, obedeçam, pais, não intimideis, ou seja, não coloque peso demais sobre ele, de maneira que você o tire dele, despersonalize, ele não possa fazer aquele espaço de individuação, né, de autonomia. Certo. Baseado nisso, Dom Tássio, que o senhor traz para nós, nesse pensamento de Paulo, o não intimidez pode ser lido como não seja impositivo, que esses pais não ajam com seus filhos de uma forma impositiva a ponto de anulá-los, ou seja, a ponto de não permitir que eles façam a sua escolha. Então, talvez um critério interessante seja esse, não impor. Eu posso sugerir, eu posso desejar, eu posso querer, mas impor é uma outra coisa. Apresentar um horizonte, né? Isso, sinalizar. Perfeitamente. Os pais de João Batista sabiam que esse menino era especial. Aliás, ao dar o nome dele, né, era costume entre aquelas famílias, dar o nome de um dos ancestrais,
ou do próprio pai, Zacarias, eventualmente do avô. E já a nomeação desse menino, ela é muito particular, porque o pai estando mudo, a mãe fala, ele vai chamar João. Aí o pessoal até que admira. Também, veja, não é só a expectativa da família, tinha um tanto de gente ali em torno que queria dar pitaco sobre a vida daquele menino, né? E fala, mas que negócio é isso de Zacarias, né? E aí, nesse momento, a língua de João... Aliás, ele pede uma tabuinha, escreve, João é o seu nome, né? Yohaná, Deus usa de misericórdia, Deus é misericordioso. E interessante que esse nome vai até contrastar um tiquinho com a missão de João, que é, vamos ver, meio duro, né? Sim. Então, ele vai chamar João. Então, ali tem essa questão do nome, né? E parece ter uma coisa ali muito querida por Deus também, porque esse nome não será um elemento circunstancial na vida dele, digamos, para dosar, se pode dizer, a dureza da sua missão, que são profecias de juízo, né, que ele vai dar, né? E olha que interessante, Dom Otávio, o senhor falando sobre isso, a gente pode fazer um desdobramento aqui na psicanálise de pensar que também João Batista, a profecia não era apenas para anunciar aquele que vem, né, o Cristo radical, mas também para curar o seu pai. Então, de um ponto de vista psicanalítico, podemos entender que a sua missão também abrange a sua própria família. Interessante. De fato, essa missão dos filhos curadores dos pais, ela acontece nas relações entre nós, né? Pessoas que nós vamos ajudar entram no horizonte da nossa vida. Por vezes, elas são aquela resposta que precisaríamos, né? Sim. Porque elas instigam em nós saídas de nós, seja aptidões que nem acreditávamos que tínhamos. E né? extrai de nós o melhor. Extrai de nós o melhor. Amar é sempre o melhor, né? Sim. Amar é sempre o melhor. Mas voltando a esse menino, eu fico também imaginando um pouquinho, né, na cidade de Ain Karim, né? E quando ele ainda estava no ventre, diz que a Virgem Maria foi visitar e lá ele saltou dentro do ventre de Isabel, né? Então, mesmo antes de nascer, tem também ali ele já goza de uma alegria, se pode dizer, o gosto de vir à vida, o gosto de ter essa missão, o gosto de existir, né? Como é bom existir, né? E é interessante notar que aí a gente já pode ir para a neurociências e a psicanálise numa questão intrauterina. Ou seja, antes mesmo desse bebê nascer, através do cordão umbilical, das sensações do ambiente, ele já traz uma resposta. Ele saltou de alegria, como o senhor disse, né? É uma relação intrauterina, quer dizer, é um posicionamento, é um comportamento já dentro do seio da sua mãe. Uau! Responsabilidade das mamães, hein? Opa! Olha, não saia daí, nós já voltamos com Cruz e Divã. Estamos de volta com Cruz e Divã e hoje nós estamos lidando com o personagem João Batista, um personagem interessante. Nós vimos o nascimento dele, de pais que eram já idosos, a mamãe estéril, esse menino nasce, um tanto de expectativa, de elementos preparatórios, e de repente esse menino cresce, né, Dr. Jefferson? Vira um homem. Sim. E onde é que nós encontramos ele já adulto? Nós temos, aliás, o Evangelho de Marcos, o animal que indica esse evangelho é um touro, porque justamente, perdão, é um leão, porque já aparece João, que está essa voz que clama no deserto, né? Sim. Então, o elemento animal, porque assim como tem o evangelho de Lucas, então é um touro, o leão de Marcos, o homem de Mateus e a águia, né, de João. Mas esse leão, porque aparece assim no evangelho de Marcos. Então, e onde ele está? A descrição feita por Lucas é que ele estava no deserto, as vestimentas dele era vestido de pele, né, de animal, e comendo, o cardápio dele era gafanhotos e mel do campo, o mel que encontrava ali. Quem esteve já ali na Terra Santa vê que esse local que diz que ele está na Judéia, ao longo do vale, né, que vai do Jordão, tem uma subida grande
E é uma parte desértica, realmente não é muito legal de morar ali, não. Porque embaixo, o próximo rio que vai encontrar, tem o Jordão um pouco acima, é o Mar Morto. É uma região desértica, castigada, se pode dizer. Tudo nela fala de dureza, se pode dizer, de falta, de renúncia, né? Então, nesse lugar, doutor Jefferson, do ponto de vista da cruz, né? Do ponto de vista meu, da espiritualidade, eu sinto assim, é um homem que se retirou, né? Nós vimos, diante de muitas expectativas, tem um momento onde ele quer perceber a sua vocação. É quase aquele filho que o pai fala, quero que você faça isso, que você faça aquilo, e ele fala, eu preciso de pensar, né, no horizonte, dar uma olhada dentro das minhas aptidões, as exigências da história e fazer um discernimento daquilo que seria, qual é a vontade de Deus, né? Qual é a missão da vida. E nós encontramos este homem ali, né? neste ambiente, e justamente para fazer essa sua escolha pessoal, né? Ou seja, esta sua decisão decidida para aquilo que ele percebe ser a vocação, a missão da vida dele, né? Então, ou seja, como padre, eu percebo assim, de maneira a admirar, né? Sim. Quando eu entrei no seminário, eu tinha 16 anos, né? Ali no 1991, e tem momentos, a gente fazia os retiros espirituais, que era esse momento que a gente parava e rezava, eram alguns dias, né? E pensava, Senhor, é isso mesmo? Estou aqui, eu estou vendo esse seminário, esses colegas, mas é esse o meu lugar da vida? Então, eu tento perceber um pouco o João Batista também, nesse seu momento de discernimento. O que a psicanálise teria a dizer desse homem já adulto, que teve que deixar pai e mãe também, como a gente fala, né? Verdade. Então, os seus velhinhos, não tem mais notícia deles, mas seguiu a vida dele, a vocação, os pais cumprindo a missão deles e João agora cumprindo a sua. Dom Tássio, achei muito profundo quando o senhor disse separar ou retirar para encontrar-se com a sua vocação. Achei isso muito profundo, porque é exatamente isso que a psicanálise ela talvez versa sobre esse recorte da história de João. É uma retirada estruturante desse sujeito, é uma separação necessária, porque ali ele vai encontrar-se consigo mesmo. Então, fazendo uma analogia com a psicanálise, que tem como prerrogativa aí o inconsciente como base de estudo, ele se retira, ele se separa para que ele possa estruturar-se como sujeito e conectar-se com o seu inconsciente. Ou seja, qual é a minha vocação? Qual é a minha missão? Que profecia é essa que eu tenho que cumprir? Que anúncio é esse que eu vim fazer, né? Então, a separação para a psicanálise, Dom Tássio, ela tem uma importância tamanha, uma vez que ela representa o trauma, né? Trauma para a psicanálise é exatamente esse momento dessa separação, onde havia uma simbiose entre o filho e a mãe, entre o bebê e a mãe, e aí, no desmame, essa separação acontece e essa criança, esse ser, de acordo com como é feito esse desmame, vai ditar o resto da sua vida. Ele pode dar conta desse não inteiro, que passa a ser ele, ou ele pode viver o tempo todo correndo atrás dessa parte que lhe falta. Isso que é dar conta da falta. É a partir daí que nasce essa frase da psicanálise, dar conta da falta. João Batista ele vai ser um celibatário, né? Esse é um fator que às vezes a gente não toca nele, mas é um homem que a sua vida viveu aquilo que Jesus vai dizer. Alguns não se casam por causa do reino dos céus. Sim, né? isso. Então, esse por causa da missão, então ele sente, não daria para ele levar uma esposa para esse estilo de vida dele, não sei se alguém estaria disposta. Disposta, né? Mas fato é que ali nós encontramos, então, e eu me encanto, Jefferson, porque uma coisa pessoal, né? Eu penso assim, viver para a missão é a coisa muito nobre. Sim, sem dúvida. Porque, ou seja, eu cataliso minhas energias, né? Exato. Ou seja, eu quero ser um bom padre, mas ao visualizar isso que eu quero ser, eu me empenho nisso, né? Eu me empenho, não posso... Eu quero ser um bom padre, mas malandro, não estudo, sim. não procuro adquirir virtudes, né? Então,
E o que eu vejo de João Batista, até como é descrito, né, o que veste, tudo ali é essencial, é só o essencial, Sim. quase que para a sobrevivência, porque o que interessa mesmo vai ser este horizonte que ele está se preparando, quase como uma mola que está sendo comprimida, né? Sim, sim. E é interessante que nesse momento, nessa mola comprimida, ele tenta, mesmo ele sabendo que ele veio ser para o outro, ele tenta encontrar-se com o seu próprio desejo na missão. Então, no deserto é o lugar onde ele existe. Ele existe no deserto porque ele foge um pouco desse mandato familiar. Tá, eu sei que eu tenho que cumprir essa missão, mas eu quero também me haver com o meu desejo. Então, é quase dicotômico a coisa, não é? Ele vai encontrar-se com a sua vocação quer dizer ser para o outro, preparar o caminho, mas há um desejo aí imbuído. Então, nesse momento, ele existe. Tem um salmo que diz assim, com prazer faço a vossa vontade. Eu entendo assim, Dr. Jefferson, mesmo com renúncias, e há renúncias, né? Quem propõe viver de maneira inteira sua vocação, qual ela seja, tem que renunciar, há esse espaço, mas isso que você dizia, eu acho, do ponto da vida, da vista da espiritualidade, a gente escolhe, há um contentamento. Exato. Né? Eu sinto gosto em gastar a minha vida, eu sinto gosto e não estar sentindo o prazer de estar como Herodes lá nos palácios, vestindo as roupas finas dele. Aqui no deserto, desse jeito, eu sinto um gosto que nem sei se lá os banquetes de Herodes, ele sente o gosto. Perfeitamente, perfeitamente, Dr. Tássio. E é interessantíssimo isso, porque nessa realização e nesse contentamento dele, mesmo estando em solidão, ele se prepara para esse outro radical que vem, que é o Cristo, né? Então, de certa forma, há uma preparação dele também. Ele não só anuncia, como ele se prepara para recebê-lo. Isso é muito bonito, é muito nobre isso. Pensemos, né, o concreto da vida das pessoas, seja nesse horizonte nosso de padre, né, onde eu falo ali com lugar de fala, mas penso também em uma mamãe, porque eu olho o horizonte da minha mamãe que casou-se, né, ela teve 7 filhos, né? Sim. E vendo hoje a minha mamãe no momento dela, com a sua leveza de vida, eu noto porque eu me recordo eu tive um ou outro irmão que em momentos difíceis dizia, mas a senhora sofre muito, mas que vida é essa sem graça, gastando a vida com os filhos? Eu acho que era o deserto dela. Sim. Era o deserto da Judéia dela, era a veste de pele de camelo, era o cardápio, né? Mas ali aquela mulher estava... Porque eu não posso conceber a leveza que eu encontro a minha mãe hoje se ela tivesse vivido amarga naquela exigência. Sim. Não quero, assim, dar nenhuma cartilha para as mulheres, não tem essa pretensão. Sim. Mas para dizer que essa pretensão também de que a vida boa, intensa, é a vida que eu vivo sem sacrifício, sem renúncia, né, sem doação, não bate porque eu, olhando para a própria vida e olhando para esse nosso personagem que está aqui e que vai ter uma existência, haja visto, estamos falando dele aqui. Né? Exatamente, porque essa vida, essa busca libidinosa, desenfreada, na verdade está buscando um sentido para a vida, não é? E a dona Lira, né, que é a sua mãe, né, Dom Tássio, e João Batista hoje nos ensina que a verdadeira alegria está em se desprender-se de si, não só para lidar com esse narcisismo, né, que a gente vem falando ao longo dos programas, que é essa quebra, é desmantelar essa idealização de completude, de perfeição, de que não vai faltar nada. Pelo contrário, nós somos seres feitos, perfeitos só Deus, nós estamos sendo feitos. Né? Então, não só a questão do narcisismo, mas também, Dona Lira e João Batista hoje, nos ensina a nos desprender de nós mesmos para algo ou alguém maior que nós que vem após. Isso. Então, a missão dos filhos, dos irmãos do Senhor, como o Senhor trouxe, né, a narrativa, o seu testemunho, a sua mãe, ela entendeu isso. A gente pode fazer essa leitura. Eu vou preparar os meus filhos porque a geração dos meus filhos tem que ser melhor que a minha. Então, esse desprender-se de si para algo ou alguém que vem maior que eu, né? E deu sentido, né, e contentamento para a vida dela. Né? Sim. Acho que esse que é um aspecto importante. Dr. Jefferson, esse personagem ele é muito tocante. Eu fui ordenado padre na memória do martírio dele. Vamos falar sobre isso mais adiante.
mas é um personagem que me toca a mim pessoalmente. Sim, né? sim. Então, nós vamos ficar, então, nesse segundo bloco com esse quadro, né? Este homem com aquelas vestimentas e Jesus vai falar dele. Né? Vocês foram no deserto, vê o quê? Um homem com vestes belas, vistosas, está lá no palácio, né? Se for ver o quê? Um caniço agitado pelo vento? Não, ali tem um homem, né? Entre os nascidos de mulher, digo para vocês, é o cara. Né? Tá bem, então não saia daí, nós já vamos voltar para continuar sobre esse nosso personagem, João o Batista, João o Batizador. Estamos de volta com Cruz de Divã e hoje o nosso personagem é João Batista. Este homem que agora já encontramos ele adulto no deserto, e ele estando ali no deserto da Judéia, descendo um pouco mais, tem o Rio Jordão, esse rio importante, desde lá do norte, ele nasce ainda na região da Síria, né? E desce ali ao longo de toda a Palestina, e um desses pontos, João fala onde tinha muita água, né? João está fazendo um rito, né? Foi o que ele encontrou como um elemento, digamos, simbólico para indicar o que ele propunha para a preparação da chegada do Messias. Ou seja, se a missão dele era preparar, ele não tem só prosa, né? Ele tem também um gesto. E esse gesto era de batizar, né? E a ele, diz o nosso texto, que viam pessoas ali de toda a região ali da Judéia, de Jerusalém, daquelas imediações ali, e eles eram batizados. E o nosso texto, inclusive, esse texto que faço referência de Lucas, diz que, inclusive, alguns fariseus e saduceus, esse pessoal meio da conveniência, né? Os fariseus pela sua ligação com a lei, né? Mas os saduceus, esses eram da situação. Eles se adequaram bem a este momento, tenhamos presente, os romanos estão ali, né, em Jerusalém, porque eles eram os donos do templo, eles administravam. E quando eles vêm, João Batista fala, e que trem é esse? Estão fugindo do juízo do Senhor? Né, seu raça de víboras. Então nós temos ali esse homem e esta sua missão, Jefferson, mas tem uma exigência dura, né? Porque ele, inclusive, a sua pregação neste momento, ele fala, olha, vocês estão fugindo de quê? O machado está na raiz da árvore. Aquele que não se converter, ele vai ser cortado dessa árvore. Né? O Messias vem com a pá, né, na mão, vai colher, né, o que tiver o feno, o que tiver palha seca e vai queimar. Ou seja, nós temos aqui também um profeta onde muito dessa sua vida, desde aquele elemento ascético do Nazi, desse homem no deserto, é transmitido também naquilo que ele fala, na sua pregação, ou seja, tem uma dureza nessa pregação. O que a psicanálise teria a dizer, né, sobre o que na interioridade de um homem que tem palavras duras, né, a dizer neste momento? Olha, Dom Otávio, essa dureza é uma mensagem que pode nos convocar a encarar aquilo que evitamos. Então, eu vou encarar o desconforto, a falta, a falha, o conflito, entrar em conexão, em contato com o que está recalcado, lá um recalque mais profundo da nossa inconsciência. Ou seja, é meu, eu não suporto, mas eu preciso me haver com isso. Então, é uma mensagem provocadora, de convocar mesmo, a lidar com aquilo que habita em nós, mas que é desconfortável, ou que a gente não quer mexer, ou que eu vivi a vida toda assim mesmo, já estou com tantos anos de idade, então para que eu vou mexer com isso agora? Né? Não, que a gente brinca, né, no meio da saúde mental, que é o paciente que tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Quer dizer, eu não quero me haver com a mudança, não quero me haver com aquilo que me exige uma retomada de consciência. Então, a mensagem de João Batista nos convoca a isso, a entrar em contato com o que está recalcado e que é desagradável em nós. Eu tenho que defender o personagem. É minha missão aqui, né? Porque, de fato, ele tem como pano de fundo profetas que tiveram palavras duras também, né? Sim. Eu encontro palavras muito duras do profeta Amós, mesmo
Isaías, nós chamamos, os profetas, eles têm a profecia de promessa, né? Olha, vai vir uma nova lei no coração, vai vir um Messias, vai salvar. Mas também temos a profecia que nós chamamos de juízo, né? Olha, tem coisa ruim vai acontecer, se vocês não se converterem, vão para o exílio. Então, esses dois elementos encontramos nos profetas. João Batista está enfatizando essa palavra de juízo. Mas tem uma coisa interessante aqui, é que esta sua pregação, ela não é reprovada, porque quem que nós vamos encontrar na fila desses que vão ser batizados? Encontramos Jesus que está ali. Sim. Então, Jesus... E alguns autores defendem o que é razoável, é que como Jesus é batizado, poderia ser circunstancial o batismo, mas poderia ser também quase que um grupo dos seus discípulos ou alguém que estava um tempo com João Batista. E tudo indica que Jesus passou um tempo nesta companhia, porque na narrativa de Marcos, no capítulo 1, diz que quando João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia. Ou seja, se só quando ele foi preso, quer dizer que tem uma temporada de convivência, né? Então, Jesus deve ter escutado muito esta missão, essa dureza, para dizer, ela tem o seu lugar, né? Ou seja, ela não é contrária à vontade de Deus, ela é parte da vontade de Deus, né? Sim, No próximo bloco nós vamos voltar a esse assunto, né? Mas o que interessa, seja, ela diz algo, né? Que seja, então a personalidade que você falou, a história de João, ela levava ele, né, também a isso. Sim. E eu observo, faz muito sentido, né? A nossa história, ela nos faz privilegiar algum tipo de pregação, algumas escolhas temáticas, né? A identificação. É, isso, ou seja, a experiência de Deus que eu tive, a minha experiência religiosa, e aqui é importante estarmos, só não deixarmos ser aprisionados por isso. Né? Sim, sim, porque essa forma enfática de João Batista, que é talvez entrar em contato aí com o que está recalcado, tem a provocação da conversão. E a conversão para a psicanálise, podemos, numa lógica psicanalítica, entender como uma mudança de posição subjetiva, né? Ou seja, eu vou ter, então, uma mudança na minha psique, na minha subjetividade, para encontrar com esse Cristo. Então, é interessante, porque toda essa forma enfática de João Batista, como o senhor bem disse, é para apresentar-nos o Cristo que vem. E tanto é que, depois que ele encontra Jesus e ele o batiza, né? Nós falamos daquela reticência dele, o que é legal, né? Veja, mesmo esse homem sendo esse toco, né? Esse homem forte, mas ele sabe o lugar dele também, né? Ou seja, é alguém que admirado por todos, engraçado, interessante, nós vamos encontrar nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, que mesmo depois da comunidade cristã, alguns continuaram a receber o batismo de João Batista. Ou seja, ele é uma figura que marcou, né? Ele deixou um legado, né? Deixou um legado, seu carimbo na história. Mas ele tem um momento na narrativa de João, capítulo 1, que tinham 2 discípulos com ele, André e um outro que a gente não sabe o nome. E quando ele vê Jesus passando, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e 2 desses discípulos seus vão atrás de Jesus. Ou seja, também tem um cara aqui interessante, né? Essa dureza e tal, mas ele não quer ser, digamos assim, não quer ser o guru, né? Sim. Ele aponta. Ele aponta. Isso. Ele aponta a verdade, e interessante que não para punir, mas para despertar. Ou seja, eu acho que interessante esse tipo de personagem, porque seja quem procura o guru, quem não quer lidar com o trabalho de ser um indivíduo autônomo, né? Então procura-os. Certo. Seja que ser guru também dá um certo glamour, né? É verdade. Tem a sua entourage, né? Tem os seus ganhos. Isso. E João Batista indica para a gente, né, que tem a sua dureza, mas ele tem esse aspecto interessante, que é de alguém de uma mensagem aberta a ser confrontada, né? Sim, e é interessante que essa mensagem aberta a ser confrontada, a se confrontar, não apaga o passado, mas inaugura uma nova narrativa interna, porque responsabiliza, Dom Tássio, o sujeito. Olha, essa falta, você tem essa limitação, mas a partir do encontro com a sua verdade, nesse apontamento, né, para o Cristo que vem,
você pode se instaurar e assumir a sua verdade como um desejo e não mais estar aprisionado, né, na vida passada, na vida velha. Então, não há um passado que se apaga através da sua pregação, mas há uma nova narrativa interna que desperta uma responsabilidade para a sua verdade. Doutor Jefferson, eu gostaria de escutar de você uma reflexão, porque um perigo nosso, de nós padres pregadores, é de uma certa dureza na pregação, né? E que nós vemos, por vezes, falta, enquanto em João Batista a coerência é a palavra de ordem, né? Sim. Podemos encontrar, por vezes, em nós pregadores, uma dureza, né, na pregação, exigências demais, né? Seja mais exigentes do que a média do Evangelho, né? Mais cobradores e legalistas do que o direito canônico. Então, o que isso poderia, né? Só para a gente dar uma visualizada, Sim. você falou do histórico de João Batista, né? Que elementos aqui poderiam ser trabalhados para que essa dureza ela não afetasse, né? Tivesse aquela exigência justa, né, da evangélica? Que elementos podem estar no substrato e que seriam bom ser trabalhados para que coerentes sim, verdadeiros sim, mas não duros? Olha, Dom Tássio, é muito interessante e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, né, versar sobre isso. Mas, me pautando na teoria da psicanálise, existe um homem que habita em cada padre. O padre, no exercício da sua missão, no exercício, né, do seu chamado, ele precisa entender que existe um homem que o habita. E como está esse homem que habita esse padre? Ele está no caos, ele está organizado, ele está aí envolto a enfermidades psíquicas. Como que está a autonomia desse homem? Porque o padre no púlpito, o padre no altar, o padre com o microfone na mão, exercendo a sua autoridade ali como pastor e como, né, como aquele que conduz o povo, ele precisa entender que esse homem que o habita precisa de uma certa estabilidade. Então, talvez requer um pouco de, talvez, vou ousar dizer essa palavra, mas de humildade, de saber que eu não sou completo, de saber que eu não sou o dono da verdade e que eu tenho um bispo, eu tenho um diretor espiritual, né? Eu tenho profissionais que podem me ajudar. Então, talvez essa rigidez ou essa forma abrupta de anunciar ou de falar diz mais desse homem que habita esse padre do que o padre ou sacerdote. Então, é esse homem, com as suas emoções, com as suas questões psíquicas, que precisa dessa organização, e não o padre. Obrigado aí por esse momento especial. E o nosso personagem, João Batista, ele tinha uma história, e o interessante é por ter sido, digamos, atravessado pela sua missão, ele também se deixa, né, fazer novos confrontos, né, com a pessoa de Jesus. E sobre isso nós vamos ver no próximo bloco. Não saia daí, já voltamos com Cruz e Divã. Estamos de volta com Cruz de Divã e hoje com o personagem João Batista. Estou aqui com o Dr. Jefferson. Fizemos um caminho desta criança, o homem no deserto, esse homem batizador, sua mensagem. Mas o desfecho da sua vida, Dr. Jefferson, é que ele vai ser preso, né? Então nós temos ali um personagem que é Herodes Antipas, que é no norte, mas ele também tem uma extensão do seu reino ali na proximidade em Aqueronte, que é até onde ele tem uma casa, digamos, de veraneio, né? E tem lá uma prisão. E nós encontramos João, que nesse confronto com Herodes, né? Seja o Flávio Joséfo, que é um historiador, diz que João Batista ganhou uma presença, uma fama tal, que por esse motivo Herodes quis prendê-lo. Mas as narrativas evangélicas colocam esse aspecto também, mas diz que porque ele dizia que Herodes, que havia tomado a esposa do seu irmão, do irmão de Herodes, né, que era Filipe, tomou a esposa, né, como própria. E João Batista falava, não é adequado, você não pode fazer isso. Então esse teria sido o motivo, eventualmente instigado
pela essa esposa, né? E João Batista nós o encontramos então que preso, né? Por causa disso. E diz que Herodes gostava até de escutá-lo, né? E que se Herodes não matava, porque ele tinha um respaldo desta boa fama junto às pessoas, né? Então, este homem, Jefferson, pela sua coerência, pela sua pregação, esse homem que nós dizíamos que tinha uma missão a cumprir, mas esta sua missão de mostrar o Messias dizia, isso é importante, defender Jesus e defender a verdade se encontram, né? Então, morrer por Jesus e morrer pela verdade corresponde, né? E nós encontramos este homem, então, o que é verdadeiro, o que é devido, o que é justo, o que é vontade de Deus, tem a ver também com a sua missão, né? Vamos encontrar, então, este homem que está ali preso, né? Então, ele tem as suas questões de consciência, vou voltar a isso depois, mas gostaria de escutar você sobre esta coisa da coerência que leva um homem a estar disposto a morrer, no caso dele, né? Porque, exato. De fato, será esse o desfecho e o risco era iminente, né? Que poderia acontecer. Sim, João Batista é um homem, Dom Tasso, que não negocia o que é dito. E aí, para a psicanálise, existem sujeitos que se estruturam a partir desse compromisso radical com a verdade. Então, há um compromisso muito radical com essa verdade, sob pena de ameaça da sua sobrevivência psíquica e física. Então, é um homem que, em nome da verdade ou em nome da sua palavra, prefere morrer a trair a sua própria palavra. Então, numa lógica psicanalítica, podemos entender, talvez numa ousadia psicanalítica aqui, que a morte de João Batista faz mais sentido do que a sua vida, porque ele está disposto a morrer a trair a sua palavra, está disposto a morrer a trair o que foi dito. Então, é um compromisso muito radical com essa verdade. Até porque a missão dele, né, fala que é a voz que clama no deserto, né? Sim. Esse deserto físico, né, que é ali na Judéia, mas pode ser também esse deserto que pairava sobre este reino, este homem Herodes, né? Esta vida fútil, né? Sim. Destes personagens, e esse deserto, ele também tinha que dizer, e certamente ele não estava ali para acusar, dava também a chance a todos esses, né? E ele não faz pacto com o gozo dos tiranos, né? Quer dizer, o poder incestuoso de Herodes, mesmo Herodes tendo esse poder, ele não se sucumbiu a isso. Então, não encanta, não enche os olhos. Não enche os olhos, não quero saber disso. Era um ser insuportavelmente verdadeiro. Usando o seu termo, insuportavelmente coerente. Coerente. Foi dado a missão. Mas gostaria de pensar um aspecto aqui, doutor Jefferson, que eu te chamaria de a crise de João Batista. Ele está preso ali e seus discípulos têm acesso a ele, né, um tipo de prisão. Nós vamos encontrar com Paulo também depois em Roma, uma prisão feita em casa, onde há o tipo de contato externo, né? Diferente das nossas de hoje, bem que as nossas de hoje têm algum tipo de contato. Mas esses discípulos, então, trazem a João notícias do que Jesus está fazendo. E João vê um descompasso, porque ele havia falado, olha, o Messias vai estar com um machado na raiz da árvore. E o que ele encontra? Jesus é aquele que fala, não vamos derrubar essa árvore, não, né? Vamos deixar mais um ano, vamos cuidar, né? Ou seja, as expectativas de João, o horizonte que ele queria enquadrar o Messias, Jesus não encaixa perfeitamente. Vamos usar tem uma palavra no Evangelho de Lucas, que Jesus, falando para a geração, diz assim, veio João Batista que não comia nem bebia, não bebia bebida alcoólica, não nada do vinho, não comia nem bebia, vocês falavam, ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, vocês falam que é um comelão e beberrão. E a imagem que Jesus usa é a flauta e o instrumento de música fúnebre. De alguma maneira, Jesus seria esse da flauta, né? Desta come e bebe, né? Anunciar graça, um evangelho de alegria, e João Batista esse do anúncio, né, de uma dureza, né? Sim. Que é esse homem da música fúnebre. O que eu gostaria, assim, do ponto de vista da perspectiva da cruz,
eu observo ali um homem, o caminho que todos nós devemos fazer é que nós nutrimos pela catequese recebida, a história pessoal, uma imagem de Deus que nós construímos com quem nós nos relacionamos, né? Esses dias um irmão me disse, eu não consigo lidar com a figura de Deus, o Pai, né? Falei, eu lido melhor com Jesus, que é meu irmão. Mas fato é que esta face pode estar estranha, né? Para João, a imagem que ele tinha deste Deus que enviaria o seu Messias tinha a ver com dureza, com juízo, né? E Jesus está ali, né? Misericordioso. Então, um caminho que João Batista terá que fazer, e na minha perspectiva, ele fez porque ele se deixa confrontar, mas é também algo que devemos fazer. O que a psicanálise tem a dizer sobre essa coisa da história da pessoa, das suas experiências, com esta questão da sua imagem de Deus, da face de Deus com quem ele relaciona? Sim, eu estou aqui imaginando, Dr. Tássio, numa hipótese, João Batista preso, pensando, dei a minha vida pela palavra, e esse homem está aí comendo, bebendo, fazendo festa, né? Então, é interessante que isso é uma quebra da realidade. A psicanálise, ela trabalha com o ideal e com o real, né? Então, o ideal é uma idealização, está num campo muito da fantasia, daquilo que eu imagino ou daquilo que eu quero que seja correspondido enquanto expectativa. Ideal. O real é a realidade, né? Então, João Batista, esse posicionamento de Jesus, amável, afável com as pessoas, comendo, bebendo, é um comportamento que talvez quebrou uma lógica da idealização de João Batista em detrimento do seu posicionamento, das suas pregações. Então, a realidade, o real de Jesus quebrou a lógica idealizada de João Batista. E trazendo para nós, contextualizando para nós, hoje, o quanto que a gente idealiza em nossas casas, Dom Otávio, a gente quer que o nosso cônjuge, ou o nosso filho, ou o nosso amigo, ou no ambiente de trabalho, que o meu chefe, que o meu colega de trabalho faça isso, ou me fale essa palavra, ou acolha o meu atraso. Não é por aí. Uma coisa é o que eu idealizo, outra coisa é o real. E nós precisamos cada vez mais nos atentarmos e lidarmos com o real. Gosto de uma expressão que você já usou aqui em outro momento, que é atravessar a angústia, né? Exatamente. Eu gosto daquela placa ali na Praça da Liberdade, travessia, né? Sim. E que a imagem que eu tenho é assim, como propósito de vida, eu quero estar em forma, né? Saudável. Mas aí eu tenho um prato aqui de fast food, de comidas inadequadas, salada, outra, né? Então, eu tenho que atravessar a angústia da realidade, do meu propósito, ele passa por esse caminho. Porque isso. Se eu passar por esse... E é interessante que esse exemplo que o senhor deu é muito interessante, porque é um exemplo muito real, né? E aí, a psicanálise vem dizer o prazer que leva o desprazer. Então, eu vou ter um prazer momentâneo ali do fast food e tal, eu vou comer e vou me esbaldar. Mas vai me levar um desprazer quando eu subir na balança. Vai me levar um desprazer de, poxa, tantas gramas a mais, não consegui vencer né, o meu ímpeto, o meu desejo. Se eu vou para a salada, em contrapartida, eu atravesso a minha angústia, deixo esse fast food, hoje não é dia disso, só no final de semana. Né? No final de semana eu posso. Vou para a salada, quer dizer, eu vou para o real. A satisfação que eu tenho de ter conseguido vencido a mim mesmo é muito maior que o prazer momentâneo de ter comido fast food. Falamos de comida aqui, mas quem nos ouve aí no rádio, também nos acompanha na TV Horizonte, sabe que são os projetos de vida, né? Sim. Ou seja, eu tenho projetos de vida e no caso de João Batista, interessante é que esse confronto que ele faz com Jesus, mediado pelos discípulos, porque Jesus fala, manda dizer, João, que eu estou cumprindo as Escrituras, né? Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os pobres estão sendo evangelizados. Então, diga a João que o anúncio dele não caiu no vazio, né? Só que tem uma complementariedade, né? Tem uma palavra de juízo que é circunstancial para levar à conversão, mas o Deus que está do outro lado é o Deus de braços abertos, que ama o ser humano, né? E é tão profundo isso, Dom Otávio, que é quase um recado que Jesus manda para João. Ou seja, que a sua rigidez não tampe os seus olhos.
que a sua rigidez não tampe os seus ouvidos, que você ouça e veja o bem que está acontecendo para o povo. Porque às vezes somos tão rígidos, tão inflexíveis, tão insuportavelmente verdadeiros, que esquecemos de ver que o bem está sendo feito, que as pessoas estão felizes, estão se realizando. Não, mas como não está fazendo como eu quero, ou de acordo com a minha rigidez, ou de acordo com aquilo que eu dito, não está bom. Não é? Que são pessoas que, a gente costuma dizer na psicanálise, são insatisfeitas cronicamente. Tudo irão reclamar. Tem uma folha branca e aí ela recebe essa folha branca para fazer um texto, mas tem um pontinho preto, eu não quero. Amassa essa folha, me dá uma outra, ela não está totalmente branca. Enquanto, esse pontinho pode ser um pingo no i, pode ser um ponto final, pode ser uma vírgula. Então eu vou aproveitar disso, né? Eu vou ressignificar isso e não vou reclamar. Pelo jeito, João vai ressignificar, né? Sim. Porque, de fato, o desfecho da sua vida é ele dar vida ali, né? Sim. Sabemos do acontecido, a narrativa diz que num dia de festa, então ele é decapitado, né, esse homem, mas como nós dizíamos, morre João, mas não morre a sua mensagem, né? Exato. Doutor Jefferson, obrigado aí pela companhia Também nesse agradeço, dia. doutor Otávio. Então, esperamos que você que nos acompanhou aí possa, através desse personagem, também vê-lo também como espelho, né? Elementos que temos que trabalhar, mas ver também a beleza da missão que Deus deu a cada um. E gaste suas energias cumprindo. É um pai de família? É o que você tem mais solene a ser feito, né? É a mamãe, a senhora, é o padre, somos nós, é o psicanalista, né? Gastemos com a nossa missão. Fique com Deus, até domingo que vem, se Deus quiser.